Olá, seja bem-vindo. Estamos juntos no estudo da lição da Escola Sabatina e que lição maravilhosa nós estamos estudando nesse trimestre, não é verdade? Aqui, ó, o Evangelho de Marcos. Nós vamos ficar apaixonados por esse livro, eu tenho certeza disso. E nesta semana, a segunda semana do trimestre, hoje, quarta-feira, dia 10 de julho, nós temos a alegria de receber de novo aqui o Aparecido. Ele vai estar aqui com a gente e é uma alegria ter você aqui. Cido, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Vamos orar? Vamos lá. Oremos. Amado Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nesse dia especial abrimos a Tua palavra e temos um contato com o Senhor. Amém. Que só abra a nossa mente, o nosso coração, para entender e, acima de tudo, praticar em nossas vidas. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, Cido. Muito bem, amigos. Então, o assunto de hoje, o segredo do ministério de Jesus. E o texto é Marcos capítulo 1, verso 35 em diante. Já está aqui e eu quero ler com você. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão, os que estavam com ele, procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Esse é o texto, Cido. Que coisa linda, hein, pastor? Marcos deixa bem claro como Jesus trabalhava e se envolvia em tudo. Agora, uma coisa muito interessante que eu notei aqui nesses versos lidos. E nós sabemos que Jesus passava por cidades e ele curava vilas inteiras, né? Pastor, qual que era esse segredo de Jesus? De onde ele puxava todo esse poder, ele encontrava todo esse poder para trabalhar a vida das pessoas? Nós já vimos, Cido, que Jesus tinha um plano. Ele tinha uma jornada, ele tinha um caminho e ele tinha um alvo, um objetivo para chegar. Jesus não se perde ao longo da jornada, em nenhum momento. Que bom. Você vê aqui, ó, ele está fazendo milagres, como você mencionou, curando pessoas, e a multidão chega. Sim. Ele poderia, opa, olha aí, o pessoal está vindo, eu estou cumprindo o propósito, mas não era esse o propósito dele. O propósito de Jesus não era ganhar popularidade, nunca foi. Então você perguntou qual que é o segredo de Jesus. Primeiro, ele não tinha esse objetivo de alcançar popularidade como a gente tem hoje, os pregadores, as pessoas hoje em dia. O texto diz assim: não, nós temos que ir para outros lugares. Não vamos ficar aqui só com essa turma. O reino de Deus precisa ser propagado em vários lugares. Sim. Então, esse é um outro segredo. Mas o segredo dos segredos, O o principal. principal deles, e é o título da lição, não é isso? Ó? O segredo do ministério de Jesus era a vida de oração que ele tinha com o Ah, Pai. O texto deixa claro, ó, ele vai ali e ora, né? Ele vai e ora. E, e essa comunhão com o Pai, Cido, fez toda a diferença. Era ali que ele buscava poder, era ali que ele buscava a orientação celestial para fazer, para ficar, para partir, para ir para outros lugares. Era esse o segredo de Jesus. que maravilha, hein, pastor? Que bênção. Agora, pastor, se Jesus, um ser divino, esteve aqui entre nós, eh, se ele, o segredo dele estava nessa comunhão íntima com o Pai, nós, miseráveis pecadores, tá? Como vamos poder ter uma vida de relação com Deus sem oração? Cido, os milagres de Jesus eram resultados dessa comunhão com o Pai. O que que a gente vê hoje? As pessoas querem o resultado, mas não querem a fonte. A fonte do poder para pregar, para testemunhar ou para fazer milagres é a comunhão com Deus. E veja, quando a Bíblia fala que ali ele orava,
É o verso 35, não é isso, Cido? Sim, O verso 35, ele foi para um lugar deserto e ali orava. É interessante que a lição trabalha esse verbo, orava. sim. Não é um momento isolado do dia de Jesus. Não é aquele momento como muitas vezes a gente faz: "Ó, agora eu vou comer, então antes de comer eu vou fazer uma oração". Não, a ideia é a seguinte: ele agradecia antes, mas enquanto estava comendo, estava em estado de oração. Enquanto Jesus estava caminhando, ele estava em espírito de oração. Enquanto ele estava entrando em contato com as pessoas, ele estava em comunhão. Então era uma oração contínua. Que Entende? Não interessante. era um momento isolado, era constante. Por isso que a Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo fala assim: orar em todo tempo, Sem cessar. orar sem cessar. Não é que você vai ficar o tempo todo ali de mãos postas, olhos fechados, mas a sua ligação, a sua comunhão com Deus tem que ser constante. Agora, nós pecadores, Cido, poxa vida, eu estou muito longe de Jesus. É, É, pega Jesus, coloca Jesus aqui, eu estou muito, muito, muito longe. Significa que eu preciso muito mais de comunhão do que Jesus precisava. Eu preciso da comunhão se eu quiser alcançar algum resultado frutífero mesmo na sim. minha vida e no meu ministério. Agora, a lição trabalha aqui conosco também que a questão não é se prender a uma fórmula, como diz aqui, ó, que nunca possa ser modificada. Você pode mudar a sua oração. Sim. Você ao volante pode orar de olhos a não vai fechar os olhos, por favor, né, Aham. porque senão vai ter acidente. Sim, Você lavando a louça, você pode orar. Você namorando, você pode orar. Estudando, se preparando para uma prova, você pode orar. sim. E aquele que ora vai ter a vida dirigida por Deus. Ah, que a bênção. Amém, amém. Outro detalhe também muito interessante que aqui eu achei, pastor, na lição deste dia, é que, Jesus, ele estava orando, como o pastor bem colocou, e os discípulos chegaram cedo lá onde Jesus estava e já queria levar Jesus para, Vamos trabalhar, está exatamente, na hora, o exatamente. pessoal está te procurando. Sim, aí Jesus aqui ele fala assim: "Olha, tem outros lugares que a gente precisa ir". Ou seja, creio que o Espírito Santo estava também conduzindo Jesus. É, perfeitamente. Jesus era dependente do Espírito Santo. Agora, isso aí também tira uma lição, traz uma lição para a gente, né, Cida? Sim, Às vezes a gente não corre, vamos lá, o pessoal está precisando, está chamando, olha lá, o ônibus vai passar, está na hora de pegar o metrô, e tem tanta coisa para fazer, né, e a gente sai para essa correria do dia a dia e esquece da da comunhão com o comunhão, Pai. que é fundamental. Fundamental. Jesus dá essa lição aqui para a gente. Ele vai orar, busca poder, depois ele vai cumprir as suas atividades. Ô Cido, quantas lições para aprender. E Maravilha. vamos deixar um pouco para amanhã, né? Essa semana está tremenda, pastor. Eu quero convidar você a estar aqui conosco no próximo estudo, mas antes, Opa, tem um o desafio. desafio para você achar a resposta e colocar aqui nos comentários. A lição de hoje fala sobre o verbo orar. Descubra, lendo a sua lição, em que tempo verbal está o verbo. Na Bíblia você não vai conseguir identificar isso, mas na lição fala. E eu quero desafiar você a descobrir o que que significa orar, conforme está aí na lição da Escola Sabatina. Descubra, escreva aqui nos comentários, participe conosco e nós esperamos você no próximo estudo. Que Deus abençoe a todos. Amém.